Fala galera, começando aqui mais um vídeo hoje para contar para vocês sobre o nosso visto, infelizmente negado, como você já viu no vídeo, né, Stacy? Infelizmente, gente. Meu nome é Elton, eu sou casado com ela. E eu sou Stacy, casada com Elton. Ficou meio óbvio. Pessoal, a gente vai falar sobre a nossa tentativa do visto americano, que a gente tentou para estudante, ele como acompanhante, mas infelizmente vocês viram aí no título do vídeo que foi negada. A gente vai contar um pouquinho da experiência, como foi. Mas antes, pessoal, eu vou pedir para vocês se inscrever no canal de antemão, deixar seu like, porque a gente vai trazer vídeos para vocês da nossa próxima tentativa e de futuras viagens, se Deus quiser. É isso aí, galera. Senta o dedo no like. Olha, a meta de like para esse vídeo aqui é 20 likes. Começar baixo, porque um degrau de cada vez a galinha enche o papo. Isso aí. Pessoal, a gente mora em Olímpia, São Paulo. A gente se deslocou 500 quilômetros para fazer essa entrevista, que é o que é mais cansativo, né, amor? Nossa, foi muito cansativo, foi batidão. Você viaja tipo 6 horas. A gente mora no interior de São Paulo, então a gente tem que viajar 6 horas de ônibus para São Paulo. A gente ficou num hostel lá, né, Stacy? Foi, a gente ficou super em conta lá e muito pertinho do consulado. A gente atravessava a rua e já tava lá. Já tava no consulado. Os valores, se for uma pessoa só, é R$100 e duas pessoas 300, que nem a gente foi, A gente foi em casal, a gente pegou casal. o mesmo quarto. Isso, fica bem pertinho mesmo. A gente vai deixar aqui na descrição o contato do hostel pra você. Se você for, fica lá. Então, pessoal, o processo começa com a gente em comunicação com a escola, né? Porque a gente precisa do I-20 para poder dar início ao processo, preencher o formulário. E como foi? Eu já estava em contato com a escola. A escola foi bem prestativa, todas as dúvidas que eu tinha em relação a valores, tempo de aula, você pode escolher, né, quantos meses você vai querer estudar lá. Se eu não me engano, tem de 1 mês até 1 ano, 2. Se você quiser também fazer 3 meses, se você vê que o inglês ainda não tá fluindo, você pode prolongar já lá. Então, eu entrei em contato com a escola, eles me deram toda a assistência necessária. A gente decidiu, né, o período que a gente gostaria de estudar lá, no caso que ia estudar. Depois que eles enviam o I-20, eles falam pra gente o que a gente tem que fazer em seguida, né, que no caso, depois que a escola envia o I-20, a gente tem que pagar as taxas, que tem a taxa do estudante, que é a taxa SEVES. A nossa foi no valor de $350, mas eu acho que varia de escola para escola. Tem escola que é menos e tem escola que é mais. E eles instruíram a gente, né, que depois que eles enviaram o I-20, a gente tinha que fazer o pagamento da taxa e depois já podia fazer o pagamento da DS 160 e já preencher e dar início ao processo. Foi o que a gente fez. Depois desse processo, a escola já não orienta mais, né, como preencher o formulário, isso é por conta própria nossa. Então a gente decidiu contratar uma agência para instruir a gente como preencher, o que a gente devia colocar, porque é a primeira vez que a gente está tentando, né? Então a gente não sabia como preencher, até porque o formulário ele é todo em inglês. Então a gente ficou com um pouco de receio, por mais que eu já tenha feito em inglês, eu tenho uma base de algumas coisas, a gente ainda fica com aquele receio, né, de não traduzir direito. Por mais que o site tenha a opção de traduzir todas as perguntas pra gente, a gente achou melhor contratar uma agência para dar esse auxílio no processo, né? Sim, e a assessoria foi uma bosta. A gente não vai falar o nome da assessoria que a gente contratou, mas eu não indicaria. Trabalho péssimo, não sabia tirar as informações que a gente queria tirar ali, sempre tinha que perguntar para terceiros. O agente que estava conversando com a gente fazia uma pergunta, uma dúvida, parecia que ele só tinha experiência com visto de turista. Tudo que era para visto de estudante eles tinham que perguntar para terceiros, pra gente que tá lá nos Estados Unidos, que fez o visto, que não é nada a ver com a agência, pessoas que foram mesmo. E, tipo, a agência não sabe, tem que perguntar pra uma pessoa
que foi igual a gente? A gente não sentia firmeza. Eu acredito que se é uma pessoa que trabalha com isso, ela já tá lidando com aquilo todos os dias. Então ela já tem que ter essas respostas na ponta da língua, né? Sim. E a gente não sentiu muita firmeza, mas como a gente já tinha pagado toda a assessoria, a gente deu sequência no processo. E assim, tudo que eles passavam pra gente, a gente ia na deles, até porque era a nossa primeira vez, a gente pensava, se eles estão orientando que é assim, nós vamos fazer assim. Sim, no Instagram também eles postando, tipo, várias pessoas sendo aprovado. Então a gente vai mais nisso, né? Por isso. Depois a gente foi ver que muitas pessoas aprovadas tinham sido para turistas. E a orientação que eles estavam dando pra gente pra tentar o visto de estudante, a gente não tava sentindo muita firmeza, né? Mas a gente falou, se eles estão falando, vamos seguir. E depois que eles preencheram o meu formulário dele, a gente vai pra parte do agendamento. E assim, foi super tranquilo, foi muito rápido. Foi mais rápido do que o visto pra turista, né, amor? Foi Bem coisa mais. De estudante é bem mais. coisa de uma semana. Coisa de Tinha uma data pra semana uma a gente semana. marcou e a entrevista já era tipo semana que vem. Foi bem rápido. Consegui. É que a gente que quis pra daqui 2 semanas, pra dar tempo de organizar passagem, de ônibus, estadia, porque como ele falou no início do vídeo, a gente mora 6, 7 horas de São Paulo de ônibus. Então a gente tinha que calcular tudo isso. Ônibus, o horário que a gente ia chegar, pra não chegar muito cansado também, né? Aí, pessoal, a gente calculou ficar nesse hostel tudo pra ficar mais perto possível pra gente gastar menos também com Uber, né? Que o São Uber em Paulo. São Paulo é tudo grande. A gente pegou pra chegar em todos, tanto no CAS, tanto na entrevista, tipo 1 hora antes de antecedência. Já vamos falar pra parte do Kevs. A gente marcou em 2 dias então, né? O Kevs é dia 27, 2h30 da tarde. 27 de junho. Junho, né, amor? Foi. E a entrevista no dia 28. Então, o Kevs a gente tava marcado pra 2h30. Só que a gente, como a gente optou por conta do trânsito de São Paulo de chegar 1 hora antes nas coisas, aí nós chegamos antes, né, amor? Já 1 hora antes, por aí. 1 hora antes, nós já A gente entrou. ficou com medo de ter fila, né? Porque muita gente fala que tem fila, mas lá no Kesme não tinha uma fila assim enorme, não. Não pode, tipo assim, o celular no Kevs pode entrar só que desligado no bolso. Então a gente chegou no Kevs, já não teve nem horário, a gente saiu bem antes do horário que estava marcado. Foi bem rapidinho, a gente pegou uma fila, passaporte e confirmação da DS pra cima. A gente tira a foto e colhe o 4 digital decidido da mão direita, né, amor? Foi. A gente começou, mais a Stacy, né, que é o F1, começou a treinar bastante entrevista em inglês. Chegando aqui um dia depois antes, fora que aqui na nossa cidade também a gente já tava treinando as respostas da Stacy em inglês. As minhas, como ela colocou que fala inglês e eu não, eu imaginei que as minhas seriam em português. A gente ficou bem nervoso, né, amor? A gente voltou pro hostel, a gente ficou bem nervoso, continuou treinando, ansioso. E a nossa entrevista era no outro dia, às 7h30. Então, desde que a gente voltou do CASV, a gente só comeu e treinava, só treinava. É um processo, assim, muito tenso, né? Pra gente, pelo menos, foi muita tensão. Porque... E aquele medo deles perguntarem tudo em inglês e às vezes a gente não entender. Porque assim, eu fiz inglês aqui no Brasil, mas a gente sabe que tem coisas que a gente não entende, né? Se eles falarem muito rápido. Então a gente treinava muito. Eu pedia pra eles me fazer as perguntas em inglês e eu ia respondendo tudo em inglês pra treinar. Porque se eles perguntassem em inglês, pelo menos eu já tava preparada, né? E o processo também da questão das perguntas, a gente pesquisou bastante o que eles perguntariam, né? Pro tipo de visto que a gente estava tentando. No caso, eu fui pra fazer 6 meses de inglês. Eu tava tentando pra fazer 6 meses de inglês pra melhorar o meu inglês, aprimorar e ele ir como meu acompanhante. Então, as minhas perguntas, a gente focava muito em questão se eles perguntassem sobre a escola, do porquê que eu queria estudar inglês, da questão do tempo. Na entrevista dele, a gente
tava treinando as perguntas de vínculos, né? Porque a gente sabe que pra acompanhante conseguir ir junto, você tem que ter um vínculo muito forte com o Brasil para eles liberarem deles acompanharem a gente. Por mais que ele ia ficar só um período de 15 dias, até porque é questão de serviço, para ele ir e poder voltar, a gente estava treinando essa questão de vínculos também, para ter uma chance maior, né, deles sentirem firmeza de que a gente realmente estava indo para estudar e eles só me acompanhar. Então à noite aí, antes da entrevista, fomos dormir lá por volta de umas 11 horas, né? A gente também não quis dormir tão tarde. A gente pediu uns iFood. Tava nervosão lá, treinando, tudo. A gente foi dormir umas 11 horas. Ele até sonhou com a Sonhei. entrevista. Falei, ó, no sonho era uma mulher que entrevistava a gente passava tudo certinho. Acordei 4h30, depois não consegui dormir mais. Ansiedade, vontade de fazer cocô, né? Tava Vai falar isso no vídeo? bastante. Até na hora da fila da entrevista também deu vontade de fazer cocô enorme. Aí, pessoal, como a gente tava na rua do consulado, do hostel onde a gente tava, dava pra ver a fila. Fila gigantesca. A gente optou por chegar às 6h20 na fila. Nosso horário era só 7h30. Aí chegou umas 7h20 ali, começou a passar os das 7 primeiro. Os que chegaram das 7 horas, que tava atrás de nós na fila, começou a passar pra frente, porque realmente no consulado é por horário. Tá, pessoal? Mas quando entra, aí tem a filinha de turismo, aí tipo vai meio que mesclando tudo. Vai mesclando tudo depois. Você vê gente que tava lá atrás na fila, vai mesclando tudo lá depois. Aí, pessoal, já pra o vídeo não ficar tão grande, a gente vai falar aqui como foi nossas perguntas, nossas respostas, tá? E por que a gente acha que negou no final. Tá. Quando a gente chegou lá, eles separaram a gente, né? E a gente ficou... São vários guichês. E aí a gente ficou lá na fila aguardando. Quando eles chamaram a gente, ela, se eu não me engano, ela fez só 4 perguntas. Deu bom dia, a gente deu bom dia, isso tudo em português. E aí ela pediu pra mim o I-20 e o passaporte. Lá no início no consulado, a hora que a gente entra, eles pedem também a confirmação da taxa SEVES, tá? A confirmação que vocês pagaram a taxa SEVES. É muito importante falar isso também, porque tem gente que vai sem pagar, mas é sempre bom pagar antes. E quem pagar leva o comprovante. Isso, tem que imprimir o comprovante do pagamento, você consegue no próprio site e levar. Então lá no início eles pediram o I-20, a taxa SEVES e o passaporte, mas na entrevista eles pediram só o I-20 e o passaporte, tá? Então a gente entregou os documentos, ela ficou digitando um tempo, né? Demorou um pouquinho. Depois ela fez a pergunta. Aí ela perguntou pra mim por que eu queria estudar inglês. E aí eu respondi, né, que como eu trabalho aqui, a nossa cidade onde a gente mora é uma cidade turística, por mais que eu trabalhe em uma clínica médica, de vez em quando vem pacientes de fora, então a gente precisa do inglês para se comunicar, porque às vezes se eles não tiverem um acompanhante do lado, fica muito difícil às vezes a gente entender. Então eu queria melhorar o meu inglês pra conseguir um melhor discernimento, comunicação, por eu trabalhar em uma cidade turística. Então eu respondi isso pra ela. Ela ficou quieta, começou a digitar de novo. Depois ela perguntou pra mim como que eu pretendia me manter lá. E aí eu respondi, né, que eu tinha um valor em conta já guardado, o mesmo valor citado na I-20, que foi... A escola me pediu um valor para comprovação, e foi esse mesmo valor que eu enviei para comprovação, que era o valor que eu tinha. Então eu falei para ela que eu tinha esse valor guardado, falei a quantia e também mais o meu salário mensal. Aí ela digitou. Nessa hora que a gente falou da comprovação, ela desligou o microfone. Tinha uma outra menina junto com ela na cabine. Ela desligou e começou a conversar com essa outra menina. A gente acha que às vezes elas estavam conversando sobre essa pergunta que ela fez, mas não dá pra saber porque ela desligou. Depois ela voltou, pediu a digital dele, pra ele colocar os dedos no leitor.
Aí ele colocou tudo certinho. Depois ela perguntou pra mim por que eu escolhi essa escola. Eu confesso que me deu um branco na hora. Eu não consegui pensar. A gente treinou, né, pra Em caso eu inglês. fizesse essas perguntas. As perguntas foi todas em Mas foi, a português, gente treinou pessoal. tudo em inglês. Na hora que ela perguntou por que eu escolhi a escola, me deu assim um branco do porquê que eu escolhi a escola. E aí, o que me veio rápido foi da questão da cidade. Porque a gente escolheu a escola de Orlando justamente por conta do clima. Assim, fora que também é uma escola bem indicada, tem brasileiros lá, que é melhor comunicação, em caso de tirar dúvida, etc. Eu escolhi também por conta disso, mas na hora deu um branco. E aí eu respondi que era também por conta da localização, porque o clima da Flórida era bem similar com o no Brasil. Foi o que eu consegui responder na hora. Eu confesso que essa resposta eu senti depois, quando acabou a entrevista, que essa resposta foi muito fraca, que eu devia ter respondido algo mais sobre a escola, entendeu? Dado mais credibilidade à escola e não o clima e a cidade. Mas na hora, nervosa, realmente não passou pela cabeça daquele branco de nervoso, sabe? E depois dessa pergunta, ela só perguntou se eu já tinha feito inglês aqui no Brasil, se eu já tinha estudado. Ela falou assim: alguma vez você já estudou inglês aqui no Brasil? Eu respondi que sim, que eu fiz inglês aqui há 7 anos atrás. Tem bastante tempo, eu era novinha. E depois disso, ela ficou um tempo quieta, digitou. Aí nessa hora fica aquela tensão, né? O que você pensou nessa hora? Nessa hora eu falei, nossa, já vai aprovar rápido assim, 4 perguntinhas. Porque até então lá na hora a gente pensou que nós tava balando, arrasando. A gente foi confiante, né? Porque assim, a gente não tinha nada Cocô de quase errado. saindo. Oh, meu Deus. Aí ela pegou aquele temido papel. Cadê o papel? Sabe o papelzinho? Ela pegou aquele papel. Papel rosa. Todo mundo teme esse papel. Nossa, a hora que ela pegou esse papel foi como se ela tivesse dado uma facada na gente. Que simplesmente fala que a gente não conseguiu demonstrar nossas atividades nos Estados Unidos seria consistentes e que a gente não teria vínculos no Brasil suficiente aqui que a gente conseguiu provar isso aqui. Entendeu, pessoal? E aí a gente saiu. Ela falou pra gente, né, que de acordo com as leis dos Estados Unidos, a gente não tava apto pra receber o visto americano. Deu esse papel pra gente, devolveu o passaporte e a gente saiu de lá. Daquele jeito. Nossa, parecia que a gente tava num velório. Foi horrível. Parecia que eu tinha tomado um tiro no peito e 3 flechadas na costa. Meu Deus. Gente, não. A É gente muito exagero. chegou também, no né? hostel, pessoal. A gente não queria levantar da cama de tão triste que a gente Nossa, tava. mas é muito estranho. Porque assim, a gente na fila, a gente observa, né? A gente consegue escutar a entrevista das outras pessoas. E você vê o pessoal sendo aprovado, o pessoal sendo negado também. E a gente nunca espera que isso vai acontecer com a gente. Então, quando acontece, a gente sai igualzinho. Todo mundo perguntando no WhatsApp, e aí, aprovou, pessoal, aprovou? Tem que falar pro pessoal que não aprovou, explicar pra cada um, É sabe? complicado. Aí a volta pra casa de ônibus era 6 horas de viagem. Parecia que foi 20 horas. Parece uma eternidade. Luto. E aí você fica. A gente fez na sexta, né? Eu passei o final de semana inteiro. A gente fica com aqueles pensamentos. O que eu respondi errado? O que eu poderia ter respondido? Será que foi alguma coisa que eu preenchi? O que será, né, que causou? Porque eles não falam pra gente, eles só entregam o papel, tchau e benção. E aí a gente fica com aquele pensamento do que aconteceu. E depois que a gente chegou em casa, processou tudo, a gente conversou com uma outra assessoria, né? A gente resolveu trocar porque a gente já não estava sentindo muita firmeza na primeira. E a gente falou, vamos pegar uma segunda opinião. E ele foi o Elton que conversou com essa segunda assessoria sobre. Ela fez uma soma que com o dinheiro que a gente comprovou, que é o que a escola pediu, que até peço pra vocês se atualizarem aí, pra mais pessoas não serem desaprovadas. Tem muitas escolas desatualizadas no valor de comprovação, tá? Que a gente comprovou até mais, um pouquinho mais do que a escola tava pedindo. Pra gente comprovar pra Stacy e pra mim durante o tempo que a gente escolheu.
E aí, essa assessoria fez uma soma que ficou clara pra gente depois que foi esse o real motivo, porque o dinheiro que a gente tava levando praticamente daria pra pagar o aluguel. E aí eles entenderiam que a gente teria que trabalhar lá de forma ilegal, illegation, pra Foi o que a gente acha, se né? Que manter. ficou subentendido que a gente faria isso. Sim. Mas pra gente, a gente não tinha muita noção, a gente nunca morou lá, né? Pelo que a escola tava pedindo, a gente achou que esse valor era suficiente até pra gente se manter nesse tempo. Nossa assessoria não falou nada. A gente perguntou se o valor que a gente estava levando era um valor bom, falaram que sim, porque foi o valor que a escola pediu. Eles falaram um valor pra mim, mais o valor de acompanhante, por acompanhante. Então a gente achou que esse valor já estava super atualizado. Então a escola pediu, a gente foi muito inocente, né? A gente foi muito inocente. A gente fala, ó, gente, fica ligado nisso, tá? Pesquisa a região onde vocês vão morar, pesquisa quanto que tá o aluguel agora, alimento, transporte, mais a mensalidade e os custos que vocês vão ter com a escola. Porque Ó, a gente não se ligou muito Porque, nisso. até porque eu coloquei que eu ia ficar 15 Isso que dias ele ia com ficar ela. só 15 dias. E eles não perguntaram quanto tempo eu ia ficar. Praticamente eles deduziram o nosso valor, que era pra nós dois ficar os 6 meses, entendeu? Porque por mais que ele colocou, a gente colocou no formulário que ele ia ficar só os 15 dias, por conta do serviço dele também, pelo que a assessoria falou pra gente, mesmo que ele conste que vai ficar só 15 dias, eles subentendem que ele vai ficar os 6 meses com a gente. Comigo. Porque se ele quiser mudar, é comigo. Se ele quiser mudar, ele pode, entendeu? Ficar os 6 meses. Então eles já contam os 6 meses, por mais que você coloque que vai ficar menos. Então você tem que ter esse valor pro período todo. E eles não pediram documento nem nada, pessoal. Nem tipo. Comprovação de nada. E pra mim também não teve nenhuma pergunta. Eu tava esperando, cocô quase saindo. Com medo de uma pergunta pra mim ali. Eu tava nervosíssimo, nervosíssimo. E não fizeram nenhuma pergunta pra mim. Por isso que eu achei que já ia aprovar assim, com 4 perguntas só. Eu falei, não, não chegou a perguntar pra mim Porque nada. dizem pra gente quando perguntam demais é porque é um mau sinal, né? Ela fez 4 perguntas. Depois da segunda já pediu a digital dele, a gente já foi. Foi uns 2 minutos a entrevista, no máximo. Não foi muito rápido. E foi isso, gente. Aí agora, com essa nova assessoria, a gente tá se ligando nos pontos que é bom trocar, né? E pelo valor que a gente tá levando, a gente resolveu reduzir o tempo de estudos. Até porque a gente não ia também conseguir se manter os 6 meses pelo cálculo que ela fez. Realmente, o pessoal do consulado tá certo. A gente ia passar um perrengue lá. Pelo que, se a gente fosse pela escola, sabe? Pelo valor da escola, a gente passaria um perrengue, assim, sem precisar trabalhar. E como a gente não quer isso, a gente vai mesmo só pra estudar e ele pra me acompanhar depois vai voltar. Então, eu achei melhor reduzir o tempo de estudos com um valor que realmente dê pra esse tempo, calculando já tudo. Ela me passou todos os cálculos de como que tá lá hoje em dia, porque ela mora lá, eu acho. Eu acho que ela mora lá, ou ela fica indo pra lá. Essa moça da assessoria, né? Então ela tem mais noção desses valores. Então a gente vai mudar os nossos, né? Os nossos dados, as respostas. De 6 meses passou pra 3 meses. E a gente vai fazer as alterações e vamos tentar de novo pra ver se realmente foi isso que pesou bastante na hora da decisão lá da cônsule, né? Se foi mesmo a questão do valor. Porque assim, a gente revisou toda a entrevista com a nova assessoria, revisou o formulário, algumas coisas ela achou melhor mudar, porque algumas coisas que a gente preencheu ela achou que era informação demais ou desnecessário. Então a gente vai fazer essas alterações que ela instruiu, que na primeira vez a gente não teve essa orientação. A questão do valor, o cálculo certinho referente ao tempo que você vai passar lá. E vamos tentar de novo. E aí depois a gente aparece aqui de novo pra contar pra vocês se realmente isso pesou. A gente sabe também que pode até não ser, às vezes pode ser que eles tenham cota de negar, mas vamos tentar de novo pra saber, né? Pra confirmar. Quer falar mais alguma coisa? Finalizando então esse vídeo aqui, pessoal, se inscreva no canal pra acompanhar a nossa próxima tentativa do visto aí, pra vocês verem se a gente vai ser aprovado ou desaprovado. Então é isso, pessoal. Finalizando aí, se inscreva no canal, deixa o like aí.
Deixa o um like. comentário aí, se você já fez a entrevista, conta pra gente como foi. Se você ainda vai fazer, conta suas dúvidas que a gente tenta responder algumas. Põe aí nos comentários como que foi a sua experiência. Tá Tamo bom? junto. Tchau, Falou. tchau. Bye, bye.